Olá, gente. Olá, todo mundo. Olá, olá. Que bom, Rosângela, você foi a primeira, ou a primeira que eu li. Todo mundo muito bem-vindo, que todos vão chegando devagar. Eu espero que todos estejam bem. Hoje é dia 6 de dezembro. A gente tem mais 2 encontros antes de terminar todo o primeiro módulo, gente. Isso é uma coisa para mim impressionante. Lembram que nós temos 2 módulos, um agora em 2021 e o outro começa em final de janeiro, que vocês têm que se inscrever novamente, mas a gente vai descrever aqui como. Mas o primeiro módulo, com a primeira certificação, o primeiro diploma, a gente termina daqui a 2 domingos. Eu não sei se para vocês foi muito rápido, não sei se porque foi muito bom para mim, mas foi muito rápido nós estarmos terminando o primeiro módulo. Eu queria começar com os nossos recados enquanto vocês vão chegando. Eu errei? Hoje é o dia 5/12, desculpa, gente, hoje é dia 5/12, 5 de janeiro. Primeiro lembrar que nós temos o grupo no Telegram. O grupo do Telegram hoje chegou a em torno de 1.000 pessoas. Então ali é um lugar em que as pessoas estão conversando muito. Nada exagerado, nada que vá tumultuar a sua vida. Não tem nenhum tema controverso ali. As pessoas estão só conversando sobre o que foram os gerenciadores de bibliografia da semana passada, como elas estão montando bibliotecas e grupos virtuais. Então, a Jéssica é alguém que, junto com a Marta, que está super intensa ali no Telegram. Eu entro pelo menos 2 vezes por semana no Telegram para conversar com as pessoas. Não só hoje, não é o último encontro, há mais 2 encontros ainda em 2021. Eu queria muito recomendar vocês para entrarem ali no Telegram, fazerem parte dessa comunidade, porque é uma comunidade que continua a conversa durante a semana. Eu entro ali quantas vezes a Jéssica me autoriza. Se ela me deixar entrar todo dia, eu todo dia entro, mas é porque às vezes ela diz que não, tá? O meu segundo recado, então, é lembrar vocês que são 2 módulos desse curso de extensão. O primeiro nós fechamos em 2021, abrem as inscrições para o segundo. O terceiro recado é que eu continuo de castigo no Instagram. Eu queria muito implorar a vocês, se alguém conhece um humano no Instagram, que me ajude a entender o que está acontecendo. Então, alguns de vocês agora passam a identificar e receber as publicações porque vocês colocaram o sininho, vocês colocaram o alerta, porque vocês estão em cima do que está sendo, do que de alguma maneira sai aqui na conta, mas eu busco meu nome, vocês buscam o nome e não aparece. Então, eu preciso entender o que é que está acontecendo, se alguém puder me explicar. Então, aqui a gente já tem 350 pessoas. Se vocês puderem me ajudar a movimentar as publicações para a gente ver se nós entendemos o que é. E se alguém conhecer alguém que seja um humano no Instagram que consiga nos explicar o que está acontecendo. Já são outubro, novembro, vai fazer 11 semanas esse castigo. Eu não posso entender o que é que possa estar acontecendo, tá? Então eu peço muita ajuda de vocês. Algumas de vocês já me deram algumas dicas. Eu tô vendo da onde vocês estão escrevendo e é muito legal, falando ainda muito sério. Algumas de vocês me dizem: Débora, quando for falar, por exemplo, a palavra racismo, troca o i e coloca um asterisco para o algoritmo não pegar, as pessoas não denunciarem.
eu queria muito resistir a isso, sabe, gente? Isso tornam as mensagens muito difíceis para um ledor de cego, tornam as mensagens quase que enigmáticas de compreensão e a gente fica operando num universo que conhece pouco quais são as regras de restrição da comunicação. Então eu preferia muito mais saber quais são as regras que nós estamos operando e disputá-las, conviver com elas, decidir se vai para outra plataforma. É muito legal ver de onde vocês estão vindo, Campina Grande, Natal, Maceió, Palmas, Americana, isso é fabuloso. Uma forma de movimentar a publicação depois daqui e ajudar que circule para outras pessoas que por um acaso não receberam no sininho, é se vocês puderem terminar a live e simplesmente publicarem da onde vocês vieram, porque isso movimenta e a gente vai provocando isso que pode ser só uma fórmula que bloqueia a circulação. Antes de ontem, sexta-feira, eu participei de uma live. Eu já entrei em contato, Kátia, com eles por e-mail 3 vezes. Já fiz 3 recursos, só para que vocês saibam. E nenhuma resposta até agora. Por isso que eu estou pedindo a vocês ajuda, se alguém conhece algum humano. Mas vamos adiante. Na sexta-feira, eu participei de uma conversa virtual com a Ivone Gebara, que muitas de vocês conhecem, é uma filósofa, teóloga católica, uma feminista, uma escritora, que acabou de lançar um livro pela editora Claraboia, que se chama A Velhice que Eu Habito. Eu queria muito recomendar que vocês lessem, não importa se vocês têm 15 anos ou se vocês têm 105. Ele é um livro sobre saber viver, sobre o lugar das amizades, sobre como sobreviver, né? Como cultivar esperança. É um livro muito bonito, é um livrinho curto. Ele é profundo de pensamento, fácil de leitura, em que eu diria que pode ser um bom livro de presente de Natal, de amigo oculto. Eu queria muito pedir a vocês que quando a live termine, que ela suba no IGTV, se vocês puderem só comentar colocando a cidade de vocês, porque aqui eu tô lendo e é uma coisa maravilhosa, né? Em Nova Iguaçu, Baiana, em São Paulo, Teresina. Há muitas iniciativas, eu vou começar já o nosso tema e vou fechar o título do livro, a gente depois pode botar aberto, se chama A Velhice que Eu Habito. Se alguém puder escrever, editora Claraboia, que está aqui no Instagram. Há iniciativas muito bacanas, gente, aqui no Instagram como essa. A Manuela Dávila tem uma, que é um grupo de literatura entre mulheres. E na quinta-feira eu participei desse grupo de leitura comentando o Conto de Aia. Dá uma olhada. Elas vão abrir novamente as inscrições para o grupo de 2022 e elas são iniciativas de rompimento com a solidão. Elas são iniciativas de encontro e que parece que são não só um apelo do nosso tempo presente, mas de nós encontrarmos pessoas maravilhosas. O grupo que a Manuela reuniu para ler um livro de literatura por mês é uma coisa assim, é quase que um sonho, né? Eu queria dizer, Sônia, como você diz nesse clube, que iniciativas como essa aqui na Banquinha, o clube de leitura da Manuela, são investimentos amorosos, né? E eu tento me explicar no meu último minuto de recados. Investimentos amorosos que todos nós precisamos cultivar, que é o encontro, que é a presença, é olhar agora e ver que já tem 500 pessoas aqui, que 300 pessoas responderam o exercício quase que na última hora para hoje, mas que 1000 estão no Instagram, no Telegram. Isso é muito bacana, né? Porque são esses pequenos cultivos de esperança e de pensamento, mas que é um trabalho amoroso para nós nos encontrarmos. Meu tempo de recados acabou. No final eu volto a lembrar o Clube da Manu, o livro da Ivone, o castigo do Instagram, mas eu queria começar já, vou tirar os comentários, certo?
Lembrando que as pessoas que precisam ler lábios, têm baixa audição ou são surdas, elas não só podem acompanhar quando sobe para o IGTV ou usar uma ferramenta que está no Linktree, que se chama Web Captioner, que permite que a legenda seja feita automaticamente enquanto a live está acontecendo, certo? Eu vou tirar os comentários e nós podemos começar, certo? O tema de hoje é sobre orientação. Nós temos 3 perguntas que ficaram da semana passada, que eu queria em 2 minutos cobri-las. O primeiro foi uma pergunta sobre se as escolhas epistemológicas são necessariamente escolhas bibliográficas. A resposta é sim, porque se epistemologia são essas lentes das quais você vai olhar o mundo, vai pensar as questões, vai costurar as respostas, ela naturalmente ela guia quem você vai ler, o que você vai citar, o que você está estudando. Então, por isso que quando nós abrimos um livro e vamos para a sessão de bibliografia, aquilo já nos diz quem somos antes mesmo das pessoas lerem os nossos textos. E por isso que é tão importante, na escolha de uma orientação, conhecer quais são as lentes que a sua futura orientadora trabalha, porque você pode se identificar com elas ou não. Uma segunda pergunta sobre a alegoria da Lélia Gonzalez, sobre os fora da mesa. Como trazer os autores, as autoras fora da mesa para a sua matriz epistemológica, mas que não seja só, e a pessoa usou este conceito, um agenciamento. Eu diria que essa é uma pergunta muito importante, porque as referências bibliográficas, a bibliografia e a epistemologia, ela é sempre um ato político, mas ela não é apenas um ato político. Ela é uma construção teórica. Então, nós citamos autoras, usamos autoras que nos compõem essas lentes conceituais e teóricas. Caso contrário, nós estamos fazendo outro gesto importante, porém talvez não aquele único esperado por nós na vida acadêmica, que é o gesto político. E por fim, uma pessoa voltou uma pergunta e tinha muita preocupação, dizendo: como fazer quando eu quero escrever sobre um tema em que as pessoas sobre as quais eu falo e vou escrever, as possibilidades de representação delas são muito pequenas. Podem ser pessoas em estágio terminal de vida, pode ser crianças com deficiência intelectual. Lembra que nós falamos muito sobre a diferença entre falar sobre, falar com, falar de. E nós sempre, não importa se sobre quem falamos, fala também sobre si ou não, nós temos que exercitar o falar com na possibilidade que seja possível ao tema que nós trabalhamos. Mas nós não podemos abandonar o falar sobre. Abandonar o falar sobre em qualquer espaço pode ser que é um gesto de silêncio, também de desresponsabilização. Eu espero ter respondido, ter comentado essas 3 perguntas que mais circularam e passamos para o tema de hoje. Que o tema de hoje é como escolher uma orientadora. O que é isso que é uma orientadora? O que é isso que é essa relação que se chama entre orientanda e orientadora? Que vocês... e no masculino, né? Orientador, orientanda, orientadora, orientando, as combinações que vocês imaginarem, orientande e orientandes. O que se esperar? Quais são os deveres? Quais são os encantos desse encontro? Eu fiz uma proposta ao escrever hoje sobre... Ele é um encontro que é editorial, no exercício do seu ofício, mas ele é um encontro afetivo que talvez eu posso estar errada, né? Dos meus limites de compreensão afetiva do mundo, que seja como um encontro de amizade. Ela pode ser uma boa amizade durante um tempo, ela pode ser uma amizade da alma, como chama Ivone Gebara no novo livro, de longa duração. Ela pode ser uma amizade que deixa saudade, uma amizade que tem tensões em alguns momentos, porque assim são as amizades.
Mas assim como as amizades, que pedem um ofício de cuidado para a orientadora, que é o de ser uma editora, e pede algumas responsabilidades a essa outra pessoa que é orientanda, né? Que nós podemos falar desses dois lados. Eu queria falar mais do lado que cabe a mim nesse momento da vida, mas que talvez vocês possam explorar no Telegram e nos comentários quais são o do lado de vocês, que deveres, que cuidados, porque nós imaginamos que quem tem os deveres de cuidado é aquela com maior poder, né? O meu lado. Mas que deveres de cuidado há do outro lado, que expectativas de responsabilidade, de partilha, de mútuo aprendizado e um feixe de aprendizados, se a gente não pensar só numa relação binária, como eu gosto de pensar, que ela não seja só binária. Nós temos que pensar que essa amizade não pode ser monogâmica. Ela tem que ser poligâmica. Então, por isso a importância dos grupos, com todas as analogias que vocês quiserem fazer. Então, uma orientadora é uma leitora, ela lê você, ela ouve você, me desculpem pelos verbos capacitistas, e ela é uma editora, ela vai pegar o seu texto, ela vai ler e ela vai fazer sugestões. Ela é uma editora nos seus pensamentos. Você lança ideias e ela diz quem sabe, talvez. Então, se relacione com ela como de uma editora, mas não de alguém místico, de alguém com poderes de posse sobre você, ou poderes de desapropriação sobre você. Eu acho que, muito menos de um líder espiritual, um líder messiânico, não tem problema ter uma relação de uma amizade, uma relação de adoração. Adoração é uma palavra forte, né? Mas de adorar, de se encantar. Se encantar é mais bonito que adorar, né? Porque nós temos que ter admiração nesse encontro, uma admiração mútua. Talvez a minha, por quem chega, é de uma esperança, é de um encantamento. Eu tenho um deslumbramento com as múltiplas possibilidades e deva ter outros verbos de lá para cá. Uma dos materiais complementares que nós colocamos é uma entrevista da Nathalie Neri. E é muito bacana, porque é doloroso. Para mim foi importante vê-la ali falando. Depois alguém pode botar a arroba dela aqui, em que ela descreve como ela teve dificuldades com quem era o orientador dela à época, porque havia uma relação de dominação. Nem todo poder precisa ser de hegemonia de dominação, né? Reconhecer as relações de poder, nós não somos ingênuos nas nossas relações. Essa é uma relação que tem poder, tem hierarquia, mas ela não precisa ter dominação, ela não precisa ter desapropriação, ela não precisa ter posse, ela não precisa ter exclusividade. Então ali há uma entrevista em que ela conta a história dela e que muitos de vocês já viveram isso. Eu também já passei por isso em diferentes formas do encontro acadêmico, que foram mais desencontros que encontros, né? Mas nós podemos mudar, nós temos que mudar. E uma das forças, além da transformação das orientadoras, um abandono de regimes antigos, pedagógicos e de regimes de hegemonia e de dominação, mas uma forma importante de mudança é a transformação isso em processo coletivo. A ruptura com formas binárias e exclusivistas de orientação. Eu assim acredito. Quanto mais esse encontro não seja você e eu apenas, mas vocês, eu com vocês, nós com todas nós, mais nos rompemos com possibilidades de uma unidirecionalidade do poder, mais eu abdico do meu poder. Quanto mais coletivizado eu faço o processo, mais eu me exponho, mais eu aprendo e mais eu abdico de qualquer tentativa de hegemonia e de posse. Todas as vezes que esse grupo tentar compor grupos entre si, são tentativas de formação de mini-hegemonias novamente. E vocês vão ver que isso acontece permanentemente nos coletivos, né?
porque são formas. Nós temos muita dificuldade de abdicar dos poderes que conquistamos, que temos. Mas quanto mais nós fazemos esse processo público nos grupos, aberto nos grupos, entre o grupo, e que rompemos com essa hierarquia, rompemos com fragmentações, mas nós todas temos que exercitar essa partilha do poder de maneiras diferentes. Então, a orientadora não é uma líder espiritual, ela não é uma proprietária de você, ela tem que ser alguém com capacidade no século XXI de abdicar de qualquer expectativa de exclusividade e tem que ser capaz de uma partilha coletiva. Eu queria arriscar dizer isso, sabendo que muitos dos meus colegas podem discordar de mim. Então, uma orientadora é uma editora do seu texto. Ela é uma lanterna sobre leituras que ela já fez para ajudar você nesse processo. Eu estou imaginando que você tenha a possibilidade de escolha de quem venha a ser ela. E aí a pergunta vem: como escolher? Tente escolher, gente, menos pelos facinhos já impostos do poder. Alguém famosa, alguém que é poderosa no seu campo, porque é uma super artista, é um ministro, é um fulano famoso, é alguém que ganhou prêmios. Faça um percurso de descoberta para esse encontro. Quem são as pessoas com as quais você gostaria de desenvolver vínculos de amizade, vínculos de encontro, vínculos de conversa, de que você vai se divertir, que vocês vão poder discordar e que vocês vão concordar muito, porque você precisa concordar muito, que é assim que a gente faz com as pessoas que a gente gosta, que a gente admira, a gente opera o dissenso por uma construção mútua, né? Então, uma das coisas para esse processo de descoberta, que é diferente das amizades que vêm por esses encontros, mas que elas também vêm com rotas. É alguém que apresenta, é alguém que diz vale a pena, essa pessoa é legal, quero te apresentar. O Lattes, que é essa plataforma de currículos do CNPq, ele é um certo desnudamento sobre quem eu sou, tá ali o que eu já escrevi, que percursos eu fiz, o que eu já publiquei. Eu recomendo muito que quando alguém venha buscar uma orientadora, conheça o que essa pessoa fez. Gente, não deixe de estudar. E não só até antes de ser aceita, faça como algo permanente. No meu caso, assistir filmes que eu já fiz, ler os artigos, mesmo que não sejam sobre o seu tema de hoje. Mas você vai entender... É quase que um retrato narrado por mim. Eu estou usando aqui um paralelo com o podcast porque ela usa um sobrenome, gente, me ajudem aí, do retrato narrado. Eu já vou lembrar. Da Carol Pires, que é um título sensacional, né? Esse podcast dela vale ver, que é sobre o Bolsonaro. Mas ali o Lattes é isso. Vocês têm como eu me descrevi nos últimos 20, 30 anos de escrita acadêmica. Vale ver quem são as pessoas que estão no grupo hoje, conversar com elas, conversar com ex-orientandos, para ver se vale a pena. Olhar as referências bibliográficas. Vocês olharem, por exemplo, as referências que eu estudo, que eu cito, que eu referencio aqui em outros lugares, e ver se vocês querem conversar com elas. Porque... é desconcertante chegar e dizer: eu quero estudar tal autora da qual talvez eu não conheça, da qual eu não possa ser uma boa editora para você. Agora, a entrada com uma orientação é um investimento amoroso, eu repito, dos dois lados, dos múltiplos lados. Então, no caso que eu oriento, nós temos grupos. Nós temos grupo no Slack, em que eu, por exemplo, espero todos os domingos que eles me mandem notícias. Hoje ninguém mandou nenhuma. Eu imagino que estão cansados, que querem fazer outras coisas. Mas que mensagens a gente dá para as nossas expectativas mútuas de construção de grupo, né? E quando a gente não tem isso, a gente sofre tanto, a gente fala solidão, é tão ruim com esse mundo da pandemia, a gente está tão sozinho. E a gente se encanta com o grupo, mas o grupo, ele pede um trabalho amoroso. As bibliotecas pedem que você apareça. O seu grupo pede que você ofereça tempo para ler seus colegas, se você quer ser lida.
pede que você mantenha a rotina dos seus processos e das suas práticas. Eu vou contar domingo que vem, se depois quando eu sair daqui vai estar lá repleto de 20 mensagens no Slack, né? Vão se sentir culpadas. Mas quando eu não respondo, eu também gero uma frustração, né? Então, quando eu falo trabalho amoroso, é porque esse cultivo desse encontro, nós temos que saber imaginar que frustrações a gente gera uma nas outras, naquela que é uma e quando são 20, nos 20. Isso vale para todos os lados, né? Que é um cultivo. Eu fiz um texto no Carta de uma Orientadora que muitas de vocês me escrevem, mas muitas, pedindo para reeditá-lo. Eu lembro que esse foi um livro que foi feito pela Nise e por mim, com recursos próprios, nunca foi com uma editora de circulação. Eu sei que eu tenho que reeditá-lo, fazê-lo, buscar uma editora para fazer isso, porque ela é uma obra que circula muito e as pessoas gostam, acho que como eu, de ter o livro, de tocar, ele é um livro que você usa muito. Então eu prometo que eu vou fazer. Ali eu fiz a alegoria de uma costureira, porque você pega retalho, você pega cor, você pega ideia, e cada um vai fazer o seu. Então é como se a gente estivesse se encontrando numa tentativa de um exercício de costura, né? E que você chega a essa relação de orientação com uma vantagem. Você sabe quem eu sou, eu não sei quem é você. Eu vou ter que aprender quem é você. E se você chegou num lugar que é um grupo, como é com o meu trabalho, evite todas as suas tentações de individualizar essa relação. Quanto mais coletivizada ela for, mais pessoas vão estar para sua coxinha de retalhos, que vai ser grande na vida toda. Mas eu fico perguntando o que se espera de mim, né, como orientadora. Que eu não me atrase, que eu leia seriamente as suas coisas. Imagine você escrever algo, eu ofereço às minhas orientandas 2 leituras do que vai ser a monografia, a dissertação até. Você fez uma primeira vez, eu leio, eu devolvo e você trabalha. Mais do que isso, é muito intenso. Outras pessoas vão ler fases fragmentadas. Então, saiba exercitar essa poligamia, né? Dessa amizade com outras pessoas. E que a hora que você vai entregar para alguém que tem um certo poder, né, de julgamento, que é grande, de uma orientadora, que é de ser a sua editora, quando você já está forte, quando você já tem uma versão segura. Então eu não devo me atrasar. Quando eu digo para você, eu vou ler em 15 dias. Eu devo ler seriamente. Eu devo levar suas ideias a sério, eu devo respeitá-las. No percurso de construção delas, eu devo ter oferecido a você encontros, possibilidades de pensamento aqui, em outros lugares, que ajude você a pensar. Mas há coisas do seu lado para esse encontro funcionar. Um deles é você não se atrasar. O atraso ele tem implicações não só para você, mas para outras pessoas depois de você. Toda orientadora tem uma capacidade de orientação. 5, 8, 10, 20. Né? As minhas cada vez são mais, né, tocando gente. Quanto mais cresce, maiores são as minhas responsabilidades e mais eu preciso do grupo, né? Porque eu não consigo cuidar individualmente até. Mas cada atraso significa alguém que não vai entrar na próxima seleção, porque um ciclo não foi fechado. Nós temos que pensar a pós-graduação a nossa própria história e a história de pessoinhas imaginárias que vem depois. Eu sei que pode parecer muita responsabilidade para vocês, mas essa é a verdade, né? Isso que se chama capacidade de orientação, vagas de um programa. Então, mesmo em tempos tão difíceis como está o Covid, como está a nossa vida de trabalho, cuidado da casa, né? Essas ansiedades que está muito mais intenso, a gente tem que pensar que tem pessoinhas esperando na fila, como foi você um dia para querer entrar. Então, terminar no prazo é algo muito importante para esse encontro de orientação e para essa amizade duradoura, para você entrar depois de um doutorado, para vocês ficarem juntas. Algumas pessoas, quando começam a atrasar, elas usam uma técnica que é desaparecer. Não desapareça, gente. Fale a verdade.
Nem eu desapareço da vida de vocês como orientadora e nem as orientandas desaparecem. Fale, eu tô aqui, eu não tô conseguindo terminar, eu tô atrasada. Pede ajuda no grupo, mas não desapareça. Então, se você tem um grupo como o meu, que todo domingo dá notícia. Exercita a rotina, o encontro, o toque, a lembrança, a presença. Passa muito rápido. Em 18 meses acabou o mestrado, esse espaço você não tem mais. Em 40 e poucos meses acabou o doutorado. Eu disse que nesse livro que eu não abandono ninguém, a não ser se for uma copista, se for uma plagiadora, ou se a gente se desentender, que isso pode acontecer, né? Mas a gente vai ter uma conversa sobre plágio adiante, então eu vou pedir para deixar para lá. Mas o que eu queria pedir muito é que vocês não desapareçam. Nunca desapareçam das suas orientadoras. E não deixem as suas orientadoras desaparecerem de você. E se ela começar a desaparecer, e ela pode estar em sofrimento, se vocês são um grupo, vocês podem ajudá-la a trazê-la de volta. Porque vocês precisam dela, ela precisa de você. Então, quais são as coisas esperadas da sua orientadora? Eu falei no início sobre Lattes, lembra? De olhar o Lattes. E a Manuela Dávila, esses dias, nesse clube de leitura, ela me chamou a atenção de algo muito importante. Há um conjunto de novos intelectuais em que está ela deu alguns exemplos no clube de leitura, mas eu daria o exemplo dela, cuja capacidade de reflexão, de pensamento e de orientação instalada, de ser uma orientadora, não foi dada por esses percursos acadêmicos que vão encher um látis para dizer eu sou uma orientadora. Se deram nesses espaços como a gente está tentando aqui, fazer um curso no Instagram, escrever coisas em jornal, escrever livros com editoras alternativas e que talvez estejam à margem de composição desse látis. Então, eu incluiria na sua busca de saber com quem você vai ser orientada, além desses canais tradicionais como o Lattes, os grupos de pesquisa, busque também as redes sociais, que você pode ter um conhecimento ainda mais acurado, um radar amplo sobre quem é aquela futura pessoa. O que você não deve esperar de sua orientadora? Eu estou dando uma resposta. Colegas podem dar outras. Que ela leia os seus trabalhos de final de curso. Essa é uma relação sua com seus professores de curso. Que ela não leia. Isso não faz parte do trabalho, desse vínculo que vocês estão construindo. Que ela seja coautora do que você venha escrever. Só se vocês escreverem juntos algo. Você escrever um trabalho, mesmo que você seja orientanda dela durante o mestrado ou doutorado, ela não é sua coautora automaticamente. Ela pode vir a ser se vocês trabalharem juntos algo. Não espera dela você mandar 10 versões. Pensa que você vai trabalhar com 2 versões. Uma primeira da sua dissertação, ela lê, vocês conversam, uma segunda. Quem vai ler fragmentos e múltiplas são os seus colegas. Isso que está no grupo, é a horizontalidade que você está construindo. Eu queria dizer... espere menos encontros solitários. Se você quiser encontros solitários, você vai ter que talvez ter orientadoras que trabalham com 1, 2 orientandos de cada vez. Se você quer entrar em composições que são de grupos, prepare-se para poligamia. Prepare-se para relações não exclusivas e não exclusivistas. Mas isso é uma escolha. Se você não consegue trabalhar com a não exclusividade, você talvez tenha que trabalhar com orientadores que peguem 1, 2 e não tenha grupo. Mas você sabe que você vai ter aquela pessoa com você 2 horas por mês só com você. Pode ser o seu estilo, né? Você talvez pudesse ser orientada por mim. Descubra o que ela gosta de ler. Investigue as referências bibliográficas dela, porque isso vai ajudar a saber se você está antenada, alinhada, se você também gosta, ou se você está querendo outras coisas. Vão ter outras pessoas para outras coisas. Porque também a qualidade dessa amizade vai estar na qualidade da identificação mútua. Não espere que a sua orientadora seja uma biblioteca.
Não espere você chegar com um novo tema e dizer, me indique leituras sobre isso. Especialmente se ela não estiver trabalhando naquela questão específica naquele momento. Atualizar a literatura é sua responsabilidade. A responsabilidade da sua orientadora é ser uma boa leitora do que você fez dessa literatura. Entende isso? E quanto mais heterogêneo for um grupo, menos você vai conseguir esperar indicações de leituras das suas orientadoras. Agora, que coisas esperadas de mim, de nós? Que ela faça recomendações, que ela leia você, que ela exista na sua vida, que você não vai ver ela uma vez por semestre. Então, que vocês tenham alguma forma de se identificarem, de se conhecerem, de se relacionarem. Pode ser iniciativas como essa. Das 5 que coordenam essa iniciativa junto comigo, a Marta foi uma orientanda de mestrado, já terminou, se mantém nesse vínculo de uma amizade de longa duração. A Gabriela fez iniciação científica, mestrado, doutorado, está no pós-doutorado, se mantém nessa longa duração. A Juliana, que nós queríamos muito e o departamento dela não autorizou que eu a orientasse, então eu não pude, mas nós nos conhecemos e uma das maiores defensoras dessa banquinha, a Joyce, que acabou de chegar e eu a conheci, e a Jéssica, que acabou de chegar, e nós trabalhamos juntas 1 ano em outra iniciativa. Então, são histórias que vão fazendo múltiplos feixes, longas durações, a gente vai se conhecendo, e as 5 passam a se conhecer, né? Então, você também espera que a sua orientadora seja alguém que defenda você. É um verbo forte, né? Defender, porque nem tudo na vida acadêmica é bonito, nem tudo na vida acadêmica é justo. E você pode ir um dia para uma defesa em que alguém seja mal educado, alguém diga coisas ruins. Se a sua orientadora chegou para a defesa junto com você, ela tem que defender você. Ela tem que responder aquilo que você não, por alguma razão não respondeu. Ou porque você não conseguiu, ou porque você ficou nervosa. Ela nunca vai ficar de um lado que não seja o seu. Ela tem que ser alguém que confia muito em você, assim como você confia nela. Ao chegar aquele momento do rito, vocês 2 são uma. É você e ela ali ao seu lado. E ela só assume a sua frente se por alguma coisa foi preciso. Mas ela nunca abandona você. Nunca. Se espera que vocês 2 cumpram prazos. Se espera que vocês 2 não desapareçam mutuamente. Se esperam que vocês 2 falem a verdade uma para a outra, quando as coisas estão funcionando, quando as coisas não estão funcionando. Se espera de vocês 2 uma admiração mútua. Você não está ali para disputar com ela e ela menos ainda para humilhar ou dominar você. Se espera que você tenha um interesse genuíno no grupo e ela também um interesse. Há muito mais coisas em comum, que é assim como se constrói uma amizade, do que coisas diferentes. Então essas coisas, eu morro de medo da minha orientadora, eu tremo toda quando eu vou falar com ela. Tá errado. A gente precisa injetar humor aí, a gente precisa injetar, talvez vê-la de pijama algumas vezes, vê-la descabelada, comigo no grupo, que é sempre à noite, que é o horário que eu consigo estar, elas já viram um pouco de tudo. Então, a gente se normalizar, né? Normalizar no estranhamento e ser menos a construção de fantasias. Todo mundo tem que pagar uma prestação de fogão, gente. Todo mundo faz a feira. Quer dizer, todo mundo que eu quero dizer, as pessoas das quais eu chamaria como pessoas normais no mundo, né? As pessoas adoecem, estão cansadas, atrasaram alguma vez. Então, para terminarmos, os meus recados finais. Eu espero que tenha feito algum sentido para vocês isso de hoje. Lembrem que nos exercícios, o exercício de hoje, que é sobre relação de orientação, o que é uma orientação, nós sempre adoramos aquela coisa assim de pensar letra A, letra B, letra C, letra D e quem sabe a letra E, que são todas juntas, porque a gente pensou muito. Isso é sempre uma forma bacana de pensar, né? De dizer todas as respostas são válidas.
porque foram muitas possibilidades de responder. O mundo ele não é tão simples para responder. Então, os exercícios, eu vou começar a abrir para ouvir já os comentários de vocês. Os exercícios que tem isso, todas as respostas valem, eles são sempre exercícios muito bacanas, né? De se pensar que podem ser exercícios possíveis para a gente aqui. Eu preciso de ajuda sobre o Instagram. Então, se vocês souberem qualquer pessoa que possa nos ajudar aqui, muitas pessoas me dizem que não estão recebendo as notificações, não sabem, não conseguem entrar ao vivo, porque por esse castigo do Instagram. Então, fiquem atentos para me ajudarem, a quem vocês conhecerem, se vocês conhecerem alguém. No Telegram, se vocês não entraram ainda, entrem. A discussão continua lá a semana inteira e eu antecipo o próximo tema antes de chegar o domingo aqui. Então, entrem ali quem ainda não entrou. Tentem não fazer o exercício, gente, na última hora. Hoje 300 pessoas fizeram na tarde. Tenta terminar agora e já fazer. Lembrar que a orientadora é um encontro de amizade. Ela não é o seu objeto amoroso único. Ela não faz você sua propriedade, nem você a propriedade dela. Não é uma relação monogâmica. E há algo sobre o respeito do uso do tempo para todos os lados. Como entrar no Telegram, tá no Linktree o nome do grupo. Eu termino aqui para começar a ver, começar as perguntas de vocês de hoje. A relação entre orientando e orientandos é muito subjetiva, mas existem possibilidades disso acontecer de forma afetuosa. É verdade, eu só perdi o seu nome. Ela é subjetiva. Ela tem alguns parâmetros de objetividade, como eu tentei colocar hoje, que é vocês não desaparecem, vocês não atrasam, ela lê você, ela é uma editora, eu tentei colocar parâmetros, né? Vocês têm que ter uma identificação teórica, uma identificação metodológica, de epistemologia, de bibliografia. Essas são as questões objetivas. E a subjetividade, como está em todas as relações que são entre pessoas, por isso que eu usei uma alegoria de uma amizade. Mas ela tem um dever, um ofício, que é ser a sua editora. E você tem, poliamor, né, Cláudia? E você tem um dever, que é escrever, que é estudar, que é se arriscar, tá? A Andressa disse, eu tive um problema com a orientação do mestrado, hoje no doutorado eu estou tentando a experiência de orientação coletiva. Eu recomendo muito, gente, orientação coletiva, porque até nos nossos encontros amorosos mais íntimos, 1 a 1, né, que vocês tenham sob qualquer formato, a possibilidade de nós termos ruído, de trabalhar essa relação, ela é mais intensa. Imagine em algo que há deveres, que há prazo, que há regras, que vocês não têm muito tempo para se conhecer hoje com a pandemia. Quanto mais coletivizado isso for, inclusive as nossas diferenças, uma atenua, outra dá outra perspectiva, outra diz, não é bem assim, a outra... Não é isso, não é pra gente fazer firminha, na cadeia a gente fala fazer firminha, não é pra isso, é muito mais pra gente encontrar formas de solução e de construção dessa coletividade juntas. Foi a minha orientadora que apresentou aqui, estudo de ensino de ciências. A Adri diz, saber que ela é minha editora me acalma, minha orientadora desempenha esse papel. Eu acho que esse papel é muito importante saber. Quem é ela? Ela não é a minha dona. Ela não é uma coisa messiânica, é uma editora. É alguém que lê você, da qual vocês têm identificação intelectual, por isso que ela é uma boa editora. Ivana, como chega no clube de leitura da Manuela Dávila, dá uma olhada na página, no Instagram dela, e algumas pessoas que estão aqui fazem parte, se elas pudessem depois responder. A Silvia diz, antes da qualificação apresentei para o grupo de estudos de minhas orientadoras e foi excelente. Essa é uma sugestão maravilhosa. Hoje, no grupo de orientandas, elas começaram a se organizar de mestrado. Elas começaram a se encontrar em um dia, só elas, para discutir os temas, para pensarem como é que elas estão avançando. Isso é maravilhoso, gente. São 5, 6 pessoas pensando ao mesmo tempo. Como solicitar um co-orientador? Gisele, co-orientador ou co-orientadora é uma figura muito delicada, porque você precisa saber se essas duas pessoas se identificam para trabalharem juntas. Você está criando na relação dos seus editores que os dois têm que trabalhar juntos.
essa é uma relação muito delicada, que pode trazer muitos problemas. Então, ela pode funcionar muito se a sua orientadora já trabalha com relação de co-orientação com alguém. Eu hoje, com a Luciana Brito, co-orientamos algumas pós-doutorandas. Nós estamos juntas e nós já nos encontramos para isso. Mas é muito difícil você ser alguém que junta duas pessoas. Porque essas duas pessoas podem ter táticas, relações, formatos de orientação diferentes, expectativas de orientação. Então eu diria que essa é uma... difícil. Eu não queria perder o que o Pedro disse. Sou orientadora e também não é fácil aprender a orientar. É dificílimo, Pedro. Sabe por quê? Pedro, muito obrigada pela sua pergunta. Porque como é que nós aprendemos a orientar? Tendo sido orientado por alguém. Imaginem vocês que eu fui orientada por alguém, graduação, mestrado, doutorado nos anos 90. Vocês nem nasceram, era o tempo dos dinossauros. Em que eram outras relações. Eram pessoas que hoje já se aposentaram. E aí eu vou atualizando o que eu imagino, vivendo com diferentes gerações que vão chegando e que vão tendo outras expectativas sobre dinâmicas de poder, dinâmicas de encontro, dinâmicas de compartilhamento. Então, por isso que é tão maravilhoso orientar, mas exige de você, da orientadora, permanentemente um exercício de aprendizado, de abertura. E por isso que a coletivização é muito importante. Porque você tem gente no pós-doutorado, que terminou já o doutorado, que começou com você há 10 anos, alguém que está entrando no mestrado agora, alguém que está na graduação. Essa coisa em múltiplos feixes muda todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu tive anos que eu orientava muito questões em diversidade sexual. Havia muitos gênero diverso nos grupos. Havia muitas pessoas de corpos atípicos. Hoje há muitas orientandas negras e poucas indígenas. Mas não há mais mulheres com deficiência no grupo, são poucas. Como é que nós fazemos essa diversidade de fato ser muito complexa, que nos provoque a todas nós, né? Só nós temos que nos abrir e mover as vagas para que nós possamos continuamente criar essa diversidade de múltiplas aprendizagens e múltiplas formas de pensar. Participar de grupos de estudos, diz Adri, é algo excelente e recomendável. Eu concordo com você, mas eu repito, é um trabalho amoroso que exige investimento. Então, é muito legal todo mundo dizer, eu quero estar num grupo de pesquisa. Vocês já viram? Aqui eu dou o exemplo, eu seguindo elas lá no Slack. Elas têm uma biblioteca que elas se encontram a tal hora de manhã no Zoom, que eu já falei aqui. Aí vai agora, tem uma que tá lá sempre, gente, entrei sozinha na biblioteca, gente, entrei sozinha na biblioteca. Quer dizer, tem uma que tá ali, fazendo o trabalho amoroso de dizer, gente. E o que faz que no meio do caminho a gente se perca? E não é porque você não quer aquele grupo, que você está cansada, que você tem roupa para lavar, que você está com outras prioridades. Mas a gente não pode deixar esse desejo desaparecer. Porque se nós queremos o grupo, até porque você precisa do grupo. Então, dimensiona aonde você consegue. O grupo de leitura parece tão bacana. Eu vou conseguir o grupo de leitura, a biblioteca que eu entrei, a banquinha que eu estou fazendo, as disciplinas que eu estou fazendo. É melhor fazer uma boa avaliação do que você consegue e cultivar aquelas pessoas bem para ser cultivada e sim fazer esse vínculo de proteção que os grupos de orientação fazem. Como entrar em negociação de uma epistemologia que sua orientadora ainda não conhece? Rodrigo, eu diria que talvez há duas possibilidades aqui. Talvez tenha um erro na sua escolha da sua orientadora. Não é que a sua orientadora não possa aprender com você, mas talvez ela esteja aprendendo outras coisas nesse momento, com outras pessoas e com outras alunos, e que talvez você tivesse outros orientadores que poderiam não precisar aprender para orientar você e que estariam muito mais movimentando isso que você quer estudar mais rapidamente. Ou pode ser algo que ela está querendo também aprender nesse momento. Eu não estou dizendo que as orientadoras não devam aprender, elas estão sempre aprendendo. Mas talvez a agenda de aprendizado dela agora, nisso que a gente fala do uso do tempo, já esteja saturada.
né? De coisas possíveis, de cuidados, de relações, de vínculos, de leituras. E talvez ela não consiga ler aquilo que você teria uma expectativa que ela parasse para estudar. Ela talvez não consiga nesse momento. E não é por falta de interesse no seu tempo, é porque ela não consegue. Renata tenta não desaparecer. Nós todas precisamos exercitar o não desaparecimento nos afetos. A gente tem que se manter ativa nos afetos, porque senão nós somos esquecidas, nós nos deixamos esquecer, a gente apaga aquilo que a gente vem construindo. Vocês já viram isso? Construir um afeto dá trabalho, é cuidar das pessoas, é saber se elas estão bem, se elas precisam de você. A sua orientadora precisa disso, a sua orientadora precisa saber disso de vocês, e esse é um trabalho amoroso. Eu tenho certeza que vocês devem estar rindo de mim, me chamando de tolinha, mas eu não consigo dar outro verbo, né? Outra alegoria. E quando a gente desaparece, ela é uma mensagem que você não sabe o que é. Fiz alguma coisa errada, a pessoa está doente, ela está triste, ela está passando algum problema, ela está se separando. Será que eu posso perguntar? Não sei. Vocês entendem? Você deixa o outro lado desprotegida nessa relação de saber como que pode se aproximar até. O GZ Dias diz: e quando você tem um projeto interdisciplinar, meu campo demanda produção e métodos mistos, logo o orientador pode cobrir um dos dois campos maiores. Qual o problema? Eu não entendi a pergunta. Era para ter um co-orientador. Você também pode cobrir coisas. Lembre, a orientação ela não é unidirecional. Você estuda coisas e retorna também, né? Então, você faz esse mosaico. Sim, o meu orientador é tão presente que eu chamo o projeto de nosso. Abriram a porta, gente, desculpem. Refazer o cronograma parece que é um exercício chato, mas ele é fundamental para vocês conseguirem estar atualizando permanentemente, não desaparecer, mandar notícias, não atrasar, porque uma outra pessoinha não vai entrar. Você imagina, gente, eu sei que é um exercício de imaginação difícil, que é imaginar alguém está tentando essa seleção e está sendo reprovado porque não tem vaga. Alguém não está realizando um sonho porque não tem vaga, porque eu estou atrasando. Claro que nós temos razões para atrasar na vida, ainda mais em uma pandemia. Mas quem sabe a gente diminuir o que nós esperamos como um mestrado, como um doutorado, essa fantasia de que tem que ser a coisa da vida, e fazer talvez uma coisa menor, o possível. Mas mover a roda de que outra pessoinha entra e você vai entrar de novo. Entende? Porque às vezes a gente fica com uma coisa tão grandiosa e se perde. E a gente para um processo até de sonhos de outras pessoas, né? O processo de desaparecimento também não acontece por conta do impacto na saúde mental que se dá no processo? Eu acho que sim, Ana, mas nós podemos contar, nós podemos falar disso, né? E encontrar mecanismos para cuidar, porque a paralisia não vai salvar mesmo. E nós sabemos como cuidar em diferentes dimensões do que quer que seja que possa levar ao silêncio, ao esconderijo, ao desaparecimento. Fazer o cronograma, eu repito, o cronograma demanda você saber o que você aguenta, o que você consegue fazer, o que você pode, quanto você consegue ler, o quanto você consegue escrever, o quanto você consegue se aparecer nas coisas. Então ela parece um artefato muito burocrático, mas ele não é, ele é um artefato de manutenção de ritmo, né? Ela é muito importante. Com as listas, acreditem que é um artefato que pode sugerir algo mecânico, mas não é. Eu vou ver se vocês deixaram alguma pergunta aqui para terminar. A Manuela pergunta se para escolher orientadora é mais importante afinidade de temas ou de epistemologia. As duas coisas. As duas coisas. Porque as duas coisas estão muito próximas, Manuela. E você vai encontrar pessoas que vão ter uma afinidade. Eu não estou dizendo igualdade, uma afinidade. Mas eu diria as duas coisas. Eu não saberia nem como dizer qual.
A Priscila pergunta como mediar a relação com a co-orientação quando o orientador não conhece meu tema. Eu acho que a gente tem uma questão de partida, né? Que você está dizendo que você precisa de uma orientadora que conhece o seu tema. Então, talvez seja, se isso está fazendo você sofrer e se angustiar, talvez mudar de orientação, tá? Porque... E quando o programa não dispõe de orientadoras que não pesquisam exatamente o seu tema? Anne, eu vou dar uma resposta que é super difícil. Primeiro, que você pode mudar de tema. O mestrado e doutorado ele não precisa ser o seu tema. Ele pode ser uma experiência sobre um tema para aprender várias coisas. Você pode mudar o tema. O tema, a gente entra numa pós-graduação como se isso fosse a razão da nossa vida, a propriedade, quem nos define. Você pode ir com mais flexibilidade para se abrir e fazer aquele aprendizado com aquele grupo, com aquela pessoa, com aquela questão que você vai ter, que você vai migrar para outros temas depois. Talvez isso seja algo importante para você selecionar que programa você vai escolher, se isso importa tanto para você o seu tema, né? Ou então buscar alguma pessoa que vai aceitar o seu tema como uma condicionalidade. Eu queria muito defender para vocês a importância de estar aberto a mudar de tema. Nossa, que pergunta difícil fez a Tá Lopes. Qual a melhor forma de manter contato quando a orientadora está de licença? Eu hoje faço minhas orientações como trabalho voluntário, tá, Lopes? Eu estou em licença, não remunerada, e tenho alguma coisa como entre 10 e 15 orientandas. Elas têm que me aceitar nos meus limites. Eu trabalho pesadamente durante o dia com ponto. Então, eu só consigo encontrar com elas à noite. Nós temos uma diferença de fuso. Elas têm que ser super generosas comigo, de entender que é à noite. Eu estou ali nos dias que eu marco, mas com uma diferença de fuso. E que eu posso responder coisas em horários muito estranhos, em dias estranhos. Então, elas tiveram que aceitar muitas coisas de mim que são difíceis, né? E que eu não vou estar presente na vida delas. Eu digo isso a elas sempre, mesmo com pandemia ou sem pandemia. Então, nós desenvolvemos táticas de manter contato com o Slack, com as notícias, com os encontros que a gente faz toda semana. Então, é esse cultivo amoroso, mas é uma resposta muito difícil. Algumas pessoas, para mim, manter esse vínculo, manter um vínculo existencial, que é importante para mim. Mas muitas pessoas entendem a licença como um momento de que o tempo é meu. Então, há uma ruptura de qualquer possibilidade de encontro. É importante você saber o que significa a licença para a orientadora com quem você vai ter que trabalhar. A gente tem 2 minutos para terminar. Eu queria dar 3 recados para acabar. Quem souber como me ajudar no Instagram, marque alguém até a gente saber o que está acontecendo. Por favor. Essa é uma iniciativa muito importante para um castigo de tão longa duração. 2, é o grupo do Telegram. Por favor, entrem. Que ali é outros lugares em que eu entro vários momentos durante a semana e que tem conversas super ricas. 3, não faça o dever de casa nas últimas horas de apresentar na semana que vem. Nós só temos mais 2 encontros e acabamos o primeiro módulo. Então está acabando muito rápido. É muito importante que vocês respondam os exercícios, porque ali é onde vai sair o diploma. E eu falei muito no início do livro da Ivone Gebara, A Velhice que eu Habito, e o Clube de Leitura da Manuela Dávila. Quem não está inscrito, não há nenhum problema continuar aqui, nenhum problema em participar, ao contrário, vocês são muito bem-vindos. Movimentem, que eu vou subir agora no GTV, ao menos colocando qual é a cidade de onde vocês vêm, que a gente vai movimentando isso daqui, quem sabe burlando alguma coisa que está acontecendo. Um beijo em vocês e até domingo que vem.